Política Nacional Aldir Blanc, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ministério da Cultura, Governo Federal. Produção, Grupo Meios. Integrantes do Projeto Cria são vistas brincando, com bambolês, elásticos e cordas. O Projeto Cria abriu um portal de possibilidades, assim. A possibilidade da gente, com materiais muito simples, tornar espetáculos e danças possíveis. Eu adoro essa simplicidade. Júlia Gil. Porque daí vai para todo mundo, assim, sabe? É um material que todo mundo pode tentar, é um material acessível, tem várias possibilidades. Júlia e outras intérpretes brincam em meio a um emaranhado de elásticos. Eu sinto Cria como um grande convite. Um convite para voltar a brincar, para voltar a se mexer. É um convite para os pais resgatarem memórias, sabe? É um convite para dar ideia, sabe? Para a criança sair de lá tendo ideia. Trecho da apresentação no Espaço ARP. Sob luz amarela, 4 bailarinas dançam. 2 delas esticam um elástico que envolve a cintura de ambas. As outras 2 dançam e pulam para dentro do elástico. Eu sou a Júlia e sou artista da dança e professora também. Mulher branca de cabelos castanho claros ondulados. Cheguei com esse projeto como proponente e ele surgiu, na verdade, de uma brincadeira que eu estava fazendo junto com o Mendy Gouveia, que inclusive faz assistência do trabalho, quando a gente resolveu pular elástico um dia. E a gente começou a brincar de elástico. Cenas dos ensaios. Aquilo ali me deu uma ideia já. Eu acho que eu sempre quis fazer trabalho para criança, eu sempre quis fazer um trabalho infantil de dança. Mas eu ainda não tinha tido uma ideia. E quando eu vi a brincadeira do elástico, eu comecei a pensar em outras brincadeiras tradicionais também. E vi também como isso podia ser uma ferramenta cênica. E eu acho que na minha trajetória como professora também, eu fui buscando também muito o viés da dança-educação. E acho que a dança-educação ela não vai abordar uma técnica específica, como um balé clássico, até como a dança contemporânea, e ela vai abordar justo essa dança enquanto ferramenta criativa e essa exploração do corpo. E ali eu vi uma entrada, através das brincadeiras, como fazer esse resgate dessas brincadeiras, falar sobre a infância, querer fazer alguma coisa para a infância, propondo como ferramenta criativa. Então eu comecei a pesquisar um pouco outras brincadeiras, acho que a brincadeira do elástico realmente foi o mote. E aí eu pensei na corda também, que era um elemento que eu já usava em aula. E eu também, pesquisando outras brincadeiras tradicionais e tradições, eu vi como o arco, estava sempre muito presente. E aí eu fui tentar saber, quem foi o primeiro bambolê, assim, de onde veio o primeiro bambolê. E aí foi a minha surpresa quando eu vi que tinham várias histórias ao redor do mundo, assim, sabe? Desde a Olimpíada, na Grécia, mas também no Egito. Aí teve um boom nos Estados Unidos, mas também teve um boom na Europa. Então eu percebi que isso era presente em várias culturas e que ainda se usa muito, a gente usa muito isso também, a dança-educação. E aí eu fechei nesses 3 elementos. Eu falei, vamos focar então no elástico, na corda, no bambolê e nas possibilidades. Então, daí que veio essa ideia, assim. Em um ensaio iluminado pelo sol, Tamires, de costas, toca pandeiro, enquanto gira um bambolê na cintura. Ao fundo, Júlia e Carla também brincam com bambolês. O de Júlia tem fitas coloridas penduradas. Eu e a Júlia, a gente já estava pesquisando coisas antes, né? Filmes, livros, referências, né? Que a gente já conhecia até de psicologia e lugares que a gente já se interessava. Mendy. Né? Para investir na pesquisa, né? Para além também do que é o material ali, a matéria da coisa, né? Que seria mais na prática, né? Então a gente foi mergulhando nesses lugares, a gente tinha reuniões, né? Ali antes de iniciar o trabalho, até que a gente iniciou o trabalho e conseguiu ir ali para a parte do material, que é a parte mais gostosa. Né? Eu sinto como a parte mais gostosa, que ali é desvendar o material, sentir a textura, entender como ressignificar os objetos e trazer eles tanto para memórias que a gente já tinha da infância, quanto para novidades e coisas que vinham ali, surgiam na hora, porque isso que é muito lindo, assim, como cada singularidade de cada artista traz essa amplitude, esse conhecimento vastíssimo do que são essas tradições milenares, né? Então, isso pra gente foi muito bonito.
para trazer na preparação do corpo, tanto já usando o objeto, quanto isso que a gente experimentava também, tipo, o que é esse corpo dançante quando experimenta as texturas e as possibilidades e impossibilidades do objeto, o que ele faz depois que o objeto sai, né? Como que a gente se move também a partir disso. Ensaio. E depois tcharada de novo. Continua com o samba até chegar lá. E aí faz lá direto. E aí muda pro corpo. E aí muda É muito bonito de ver as coisas acontecendo nesse lugar da assistência, assim, né? Cada uma descobrindo uma coisa e depois a gente vindo e... Olha só, isso aqui pode vir pra cá. E como que a gente cria esse fio narrativo. No ensaio, Júlia gira com os braços pro alto. O projeto CRIA Maria Hermeto. faz uma coisa que é muito importante para as infâncias, que além de resgatar brincadeiras clássicas, né, brincadeiras tradicionais, com elástico, corda, bambolê, elas criam, elas inventam outros usos em cima desses materiais e elas convidam as crianças no final do espetáculo e a partir das oficinas, né, elas convidam as crianças a experimentar essas brincadeiras, criar novas brincadeiras a partir das propostas. Piscina em São Pedro da Serra. Eu vou contar até 3. Mandy e Tamires brincam de cabo de guerra. As crianças observam. 7, 6, 5. Júlia Gil. 3, 2, 1. Mandy e Tamires ofegantes. Carla Estanque. É um processo com cria, tem 6 meses já de duração, desde de pensar de como seria até botar em prática e até parir o espetáculo. E começou definitivamente em agosto, mas a gente teve alguns encontros em maio, em junho, que era para resgatar as brincadeiras dentro da gente. Então, assim, brincadeiras de elástico, brincadeiras de pular corda com bambolê. E foi muito interessante isso, porque o elenco tem 2 gerações um pouquinho diferentes, né? Tem eu e a Júlia, que somos mais velhas, né? E a Amandinha e a Tamires, que são mais novas, que ainda não têm filhos e tal, são 2 idades diferentes. Então foi muito interessante que a gente resgatou a brincadeira do elástico e tinham algumas variações entre a brincadeira que elas brincavam, até nem era da época da Tamires, assim, brincou mais com pipa, brincadeira de rua, né? E eu, Amanda e Júlia brincávamos com elástico e as variações das brincadeiras, isso foi muito legal de lembrar, porque a gente lembrou da cavalgada, da arrastadinha, do puladinho. No ensaio, Júlia, Mandy, Tamires e Carla dançam, sapateando e movimentando os braços no alto. Sentada, Tamires Moreira. Desde o início dos ensaios, assim, em julho, a gente já se identificou de primeira, assim, né? Acho que todas nós temos algo muito em comum, que é essa espontaneidade e essa presença, assim, uma criança muito viva, né, na gente. Então, com certeza também a preparação que Mandy e que Júlia fizeram nos ensaios de aproximação, da gente se familiarizar umas com as outras, ajudou muito, sabe, nesse processo. Então foi incrível, eu me identifiquei muito com elas de primeira, assim, justamente por esse veículo que é a criança interior de todas nós, que a gente ainda conseguiu resgatar ela e ainda está muito viva na gente, assim, né? Numa das apresentações, Tamires é enrolada pelas colegas num elástico que envolve todo o corpo. Mulher branca de cabelos loiros, cacheados e volumosos e olhos verdes. A criança interior, todo esse processo de resgate meu. Carla. Eu pude resgatar muitos momentos da minha infância, porque eu fui uma criança que brinquei muito com a minha irmã. A gente não tinha acesso a celular, né? A gente não tinha acesso à televisão por escolha ideológica dos meus pais, né? A gente não tinha acesso à televisão. Então, eu e minha irmã, a gente tinha que se virar. A gente brincava muito. A gente brincava muito no play e uma vez por ano na fazenda do meu avô. Então, eu pude resgatar todas essas brincadeiras de árvore, de pedra, de subir na pedra, de brincar na árvore, de subir na árvore, né? E de inventar as coisas com o material que se tem, com espaço e com o material que se tem disponível. Porque isso todo mundo tem, algum espaço e algum material disponível. Então, foi muito rico para mim. Na oficina, Tamires e Mandy esticam 2 cordas próximas ao chão. As crianças passam por cima e por baixo das cordas.
Quando criança eu brincava muito de elástico. Eu acho que foi por isso que eu chamei a Ju também. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, de brincar. Mandy. O elástico. É aquela lembrança de estar em casa, bem em casa, apartamento, assim, na verdade, e colocar um elástico em cada cadeira e entrar no meio e fazer todas as fases, assim. Tanto que eu fui brincar com a Júlia ficou, como é que você lembra de todas as fases do elástico? E realmente é uma coisa que fica muito forte pra mim, esse lugar de aprender brincando, aprender com música, sabe? Eu não esqueço, assim, eu não esqueço o comercial que passava nas TVs por causa da música. Eu me conecto muito com esse lugar de como criar com arte, né? Então, brincadeira de pique-pega, brincadeira de pique-esconde, até essas mesmo de grupo queimado e tal, isso tudo sempre me conectou, assim, muito o corpo, né, na vida, o corpo na cena, né? Então, eu sinto que esse decididamente é um dos caminhos mais... eu digo fácil porque é a minha experiência do meu corpo, né? Mas vendo as crianças, né? É muito lindo de perceber como que essa fisicalidade é um negócio que é como elas propõem as coisas no mundo. Na oficina, Tamires guia uma fila de crianças que caminham segurando uma corda. Esse processo, né, de estar aqui mergulhado, fazendo parte desse espetáculo, Beto Grilo. despertou em mim a minha memória de uma infância no quintal. Eu tive essa infância no quintal, né? Eu acho que por isso também eu consegui captar esse espírito ali, que era bem isso, assim. O dia que eu mais gostava era os dias que não tinham aula, porque eu podia ficar o dia inteiro no quintal. Então, e esse quintal virava qualquer coisa, virava tudo, né? E muitas vezes um lençol que vira uma cabana, era subir numa árvore, era brincar com elementos, cavar buraco, e esse dia ia passando, ia transcorrendo ali, né? Então, apresentação no teatro. Trouxe essa minha memória afetiva, que me possibilitou também captar um pouco esse espírito. Eu acho que talvez se eu tivesse sido uma criança que não brincou no quintal, não brincou na rua, brincava na rua também, tive a oportunidade de morar num bairro que tinha, depois da escola, as crianças se reuniam na rua para jogar bola, para andar de carrinho de rolimã, enfim, para soltar pipa, brincava de aviãozinho, de papel, tinha um monte de brincadeiras, né? É branco e tem cabelos grisalhos. É uma coisa que hoje a gente vê que está um pouco, por N motivos, né? Violência urbana e tantas outras coisas, as crianças não estão muito mais tendo essa oportunidade, né? O próprio espaço urbano vai perdendo o quintal, né? O quintal ele vai ficando cada vez mais na margem da cidade e ainda assim nesses lugares ainda é muito, cada vez mais para dentro de casa, da tecnologia, da tela, e eu acho que tem toda uma capacidade imaginativa que vai se perdendo, né? E também eu acho que tem um lugar muito importante hoje em dia... Cenas das apresentações. Que é de brincar e se relacionar também, né? Porque eu acho que as crianças perderam um pouco da capacidade das brincadeiras por conta da tela. Então, quanto tempo que a gente consegue ficar fora de tela, brincando uns com os outros, sabe? E aí é uma delícia, né? Aí é incrível. É um presente mesmo nesse sentido, porque... Flávia Costa, mulher branca de cabelos loiros curtos. Tá todo mundo viciado, não só as crianças, a gente também, né? Então, a gente mal consegue chegar perto desse ser brincante, porque a gente tá todo mundo na tela. Então, eu acho que tanto os ensaios quanto o espetáculo em si, ele traz um lugar que, se a gente não abrir o olho, a gente pode perder essa capacidade, né? Então acho que por isso que é tão importante. No palco do Teatro Municipal, Júlia gira uma corda no chão no sentido anti-horário, enquanto Flávia, Mandy e Tamires pulam com bambolês na cintura. Júlia eleva a corda, as demais se sentam e giram bambolês no alto. Eu acho que a imaginação, ela precisa dessa matéria-prima, sabe? Que é o contato com o sol, com a chuva, com a terra, com a natureza, né? É o contato com os outros também, que é onde você começa a construir, né, a sua sociabilidade, né? As regras dos jogos, né, que vão se desenhando, e você vai entendendo que existem mediações e negociações que acontecem na vida, né, a partir do brincar. Eu acho que é nesse brincar que vai se conhecer no mundo, né? Na oficina, um menino pula corda. A importância das brincadeiras coletivas nesse tempo é o corpo conhecendo e produzindo conhecimento, né? Carol Coni. O corpo no encontro, no movimento, saber de si, a consciência do seu limite, do que você pode com o seu corpo, do que você não pode, do que você pode no corpo do outro, do que você não pode, né? Do que você inventa sobre o seu corpo, para o seu corpo fazer, o que ele pode fazer.
Então, acho que tem uma importância muito grande, porque a gente também tem uma cultura, assim, de pensamento, de que o corpo não cria o conhecimento, ele não produz conhecimento, que o conhecimento só estaria nesse modo cognitivo, né, de cerebral. E não, o corpo, ele, a partir do movimento, ele entende, né, se entende onde eu estou, com quem eu estou, a espacialidade me faz, né, também conhecer o que eu posso, o que eu não posso. Nós vamos ser os dançarinos desse espetáculo. Na quadra da escola. Então, se isso vai se perdendo, Beto. vai se perdendo uma capacidade de possibilidade de um outro mundo, né? E acho que um espetáculo como o Cria, ele traz também essa reflexão, né? Assim, tipo, eu pude perceber isso que depois do espetáculo tinha essa coisa das crianças brincarem com os elementos da cena, né? E no primeiro espetáculo, que foi quando disponibilizou elástico para as crianças pularem, foi incrível, porque tinha criança que nem sabia, nunca tinha visto aquilo e a gente desmontou o espetáculo, a gente guardou as coisas, as crianças estavam lá brincando de elástico, porque aquilo um elemento super simples, né? Que é um elemento têxtil, e virou um brinquedo assim, como se fosse algo de extrema sofisticação, né? Então a gente vê que, na verdade, quando isso é oferecido, há também essa adesão pelo diferente, pelo novo, né? De algo que está meio adormecido, mas que está ali, né? A semente está ali, né? Então acho que o espetáculo cumpre esse papel, né? De trazer pelo menos uma curiosidade, né? Tá, mas como que brinca disso, né? O que é isso, assim, né? De onde vem? Então isso para mim foi muito legal também observar nesse processo, né? As crianças brincam num emaranhado de elásticos esticados. A gente fez apresentações em 3 lugares diferentes. Então, na ARP foi a estreia, né? Tamires. Então, foi aquela friozinho da barriga, aquela coisa, começa! Na plateia, adultos e crianças batem palmas. A gente escutando as crianças e os adultos, todo mundo lá pedindo para começar. E foi lindo, foi ótimo, assim, foi onde a gente viu que o Cria nasceu e, pô, lotou, tiveram 90 pessoas lá. E todo mundo super integrado com o espetáculo, né? Atento, interagindo, risadas ao longo do espetáculo inteiro. E no final da ARP, ali eu já senti que o projeto estava realizado, porque a gente finalizou, a produção guardou tudo, já tirou luz, tirou tudo, e ainda estava lá depois de 1-2 horas gente pulando elástico, né? E gente assim, gente grande, criança, resgatando essa criança, lembrando que ainda dá para ter alguma coisa ali, né, de inocência, de alegria. E lá pulando com seus pais, a mãe do menino lá dando várias dicas e todo mundo pulando a beça. Então aquilo foi já muito emocionante, sabe? Na ARP foi realização. Assim, nossa, cresceu. E no teatro foi de chorar, porque depois a gente viu como foi importante a acessibilidade, a inclusão, né, de diferentes pessoas ali assistindo, de crianças, diferentes realidades e condições, podendo ir lá virar artistas da dança, artistas e brincantes em cima de um palco de um teatro, então tocando, sentindo a textura dos elementos, sabe? Que esse dia foi o mais emocionante mesmo, de ver pessoas autistas, com baixa visão, pessoas que talvez nunca tivessem brincado daquilo, adultos, né, subindo no palco, porque no final de tudo a gente convida as pessoas que estão assistindo para experimentarem esse espaço, essa intervenção espacial que a gente faz com os elásticos atravessados, né? Então é muito bonito de ver. Eu virei para a Thay, né, para nossa produtora, e falei: amiga, então tá acabando, tem mais gente para subir no palco? Aí ela falou: tem a galera da baixa visão, agora que eles vão ver o que vocês estão fazendo com o toque, sabe? E aí quase todo mundo caiu para trás, tipo, caraca, sim, a gente precisa trocar com essas pessoas, sabe? É um trabalho que é para ser para todo mundo. Então, como habitar mais espaços que às vezes parecem um pouco mais distantes, só que não, né? Essas pessoas estão aí, estamos todos aí, né? E foi muito bonito, muito lindo, precioso, assim, pro trabalho poder trocar com essas pessoas, assim, precioso mesmo. Porque esse é o lugar da chave do aprendizado, né? Você lidar com o que parece diferente, né? E a gente cresce muito nisso. Mandy tem pele clara e cabelos cacheados.
No espaço ARP, crianças brincam e desenham no espaço de acolhimento. E na ARP, o espaço de acolhimento, ele foi utilizado também por outras famílias. E Júlia Gil. acho que virou um espaço de acolhimento para a ARP, não virou um espaço de acolhimento para o espetáculo. Então isso também foi bem especial. E quando a gente apresentou no teatro, que a gente recebeu, né, várias organizações, grupos que trabalham crianças em situações de vulnerabilidade e também ou que tenham medidas de acessibilidade, que a gente recebeu um público neurodivergente ou de baixa visão, e a gente pôde proporcionar toda a apresentação para eles, assim. Eu acho que do início, da recepção, durante e no final, quando a gente teve a interação, foi muito especial e a gente teve um feedback muito grande disso, assim, sabe? Como foi um dia especial para essas pessoas. E aí, quando a gente também veio à escola e também pôde oferecer esse recurso na escola, eu achei isso muito rico, né? Porque eu acho que também é um diálogo que a gente está tendo para a sociedade, a gente está tendo um diálogo também para os espaços educacionais. Então, gera conversa, né? Gera possibilidade, né? Gera recurso. E a gente também contar com uma equipe que seja especializada nisso é fundamental, porque é um aprendizado para todos nós. No palco, Flávia tira um lenço imaginário do bolso, gira-o no alto e o estica na frente do rosto. Ela vai para trás de Tamires e vendo os olhos dela, que se assusta. O figurino, eu tinha uma ideia que eu queria que fosse uma roupa que fosse bem confortável e que tivesse uma impressão que a gente tivesse meio sujo de barro, assim. Como se fosse realmente sujo de terra, sujo de chão, não fosse uma roupinha muito limpinha, muito ajeitadinha. Ela fosse um pouco mais assim, como se a gente estivesse no quintal. Cenas da apresentação na escola. E eu tenho essa minha colega que trabalha com esse tipo de tinturaria natural e que dá essa impressão que a roupa está manchada, mas ela não está totalmente manchada. E que também vai trabalhar com esse tingimento com essas cores mais de terra, mais de planta, mais natural possível, né? Pensando aquele quintal, bem quintal de rua, chão de terra, quintal da casa. Então, a gente foi também pensando nisso, né? A gente queria uma roupa que fosse muito confortável, e que também não embolasse nos elásticos. Tinha essa questão, a gente não podia se embolar muito ali com os materiais, então não podia ser nada muito solto, nada muito largo, nada muito comprido, e que desse essa impressão. E aí eu achei que combinou demais, assim, combinou demais. E pela textura dos materiais também, né? Tem uma textura a corda, o elástico tem uma textura. O bambolê é mais difícil, porque geralmente é um acrílico e um plástico. Mas assim, quando a gente coloca as fitas e quando a gente traz esses elementos dessas figuras populares, para mim é muito bom ter essa textura de terra, ter esse gosto assim de terra molhada, assim. Foi que a gente... Em fila, Mandy coloca uma corda como colar no busto de Júlia, ajoelhada. Atrás, Tamires enrola a corda na cabeça de Flávia, que repete o gesto na de Mandy. Eu fui convidado a integrar o projeto Beto. Pela Júlia e pela Thay, que é a produtora. E aí elas me fizeram a proposta, né, se eu tinha interesse em criar o conceito de luz do espetáculo e também de operar essa luz durante as apresentações, né, dessa etapa do projeto. E foi muito divertido, prazeroso, assim, trabalhar com a companhia foi bem legal. Esse processo criativo junto, eu gosto, né, essa coisa da gente assiste o ensaio, fala da percepção de cada um, escuta o que vem dos artistas, né? No caso das artistas, o que vem da minha percepção também, como que a gente vai junto criando, e aí a luz passa a ser não só um elemento técnico, mas ela passa também a fazer parte desse jogo da cena, porque aí eu tô ali na cena com elas e eu vou entendendo esse tempo, né? Das trocas, das dinâmicas, como que a coisa vai se dando, né? O desafio de fazer em espaços diferentes. A gente fez num teatro tradicional, palco italiano, com toda a caixa cênica pensada para um espetáculo, e a gente fez também num espaço super adaptado, que era um antigo galpão. Então isso traz desafios técnicos, mas ao mesmo tempo também traz oportunidades criativas, né? Tanto para mim como artista da luz, quanto para elas que são artistas da dança, né? Eu pensei essa dinâmica da luz, essa dança, né, da luz, quando eu assisti a primeira vez o ensaio, eu tive a clara percepção, né, de que
como estava se tratando desse universo do brincar, e para mim remeteu muito a esse universo mesmo das crianças brincando na rua, né? Num dia, um domingo em que as crianças vão para o quintal, vão para a rua e passam esse dia inteiro ali experimentando possibilidades com os brinquedos populares, ali no caso o elástico, o bambolê, né? A corda, alguns instrumentos, os ritmos, as músicas. Então, e aí nas nossas conversas, sempre depois dos ensaios, isso foi cada vez ficando mais claro, né? A minha percepção desse jogo cênico, e para elas entenderem também esse clima que ia ser construído, porque isso também foi outro desafio, porque a gente viu essa luz só no momento dela acontecer, a gente não teve um ensaio técnico. Então a gente tá ali junto, pelo menos entendendo qual era o caminho, trazia para elas uma confiança no meu trabalho, né? E para mim confiança também de que eu estava pensando e criando alguma coisa que ia dialogar com a cena, né? Então a concepção em si foi isso, é um dia de brincar. Então ele começa quase que com um amanhecer, digamos assim, né? Uma luz que vai surgindo, com esse despertar que tem a ver com aquele primeiro movimento, né? Que elas estão chegando, estão ali no chão e vai ter uma coisa de despertando, de propondo o jogo, e aí ela vai num crescente, né? Passa por momentos de luz muito forte, como se fosse esse meio-dia, esse sol quente, e aí depois a gente vai indo para a parte da tarde, até chegar ali no momento sonho, que é o final do espetáculo, que vem esse azul, que vem, né, os raiados, que é uma coisa meio uma luz da lua. Então, essa foi mais ou menos a concepção, né, desse movimento, né, dessa respiração. Alguns momentos que são imagens também que não são necessariamente, não é um dia realista, né? Então tem momentos que a gente cria cenas que são o imaginário daquelas crianças também, né? Como que seria... No momento da brincadeira, a criança está imaginando um outro momento, um outro território, mesmo estando num território real que é a rua, o quintal, a escola, enfim, né? Então foi mais ou menos essa experimentação, né? E que eu espero que a gente tenha oportunidade de fazer mais para isso ir ganhando cada vez mais consistência e corpo, né? No Teatro Municipal, iluminadas por luzes azuis, as 4 dançarinas brincam e se movimentam entre os elásticos atravessados por todo o palco. No alto, compõem o cenário 4 bambolês pendurados, enfeitados com fitas coloridas e elásticos. Do fundo à esquerda, sai uma fumaça cenográfica que se espalha pelo espaço. As meninas balançam os braços sincronizadas, levantando e abaixando os elásticos no ritmo da canção. Atrás, Flávia e Júlia soltam os elásticos, abrem os braços, dão meio giro e pulam. À frente, Tamires e Mandy apoiam as mãos no chão e levantam a perna esquerda. Fazer o trabalho da trilha, né, é desafiador para esse tipo de trabalho que eu faço junto com a Júlia, que a gente já vem fazendo há alguns anos. Mandy. Que é essa construção simultânea, né, que é um tanto de pergunta que a gente lança para um tanto de resposta, e depois pergunta e resposta, né, é um lugar que não precisa estar finalizado, né, para a gente poder criar em cima. Que é, de alguma forma, essa nossa experiência com a dança contemporânea, né? Com essa criação que a gente também faz questão de que seja coletiva, né? Então, a gente conseguiu ter esse apoio muito forte na trilha do Rodrigo Garcia, com toda a experiência que ele tem. Então, foi muito bonito de trocar nesse sentido. Foi muito bom a chegada do Ian também, porque cada um com sua experiência, né? Na apresentação do Espaço Arp, brincam de cabo de guerra com 2 cordas cruzadas em X. Numa ponta de costas, Júlia e Mandy puxam. Na outra, Flávia e Tamires. Que é esse lugar do espetáculo, né? Que a gente faz questão de trazer o que são esses Brasis, né? Que a gente consegue acessar através da dança e através da trilha, mas que a gente não precisa trazer com clareza o que é cada coisa, o momento que tem o coco, o momento que tem o maracatu, o momento que tem a capoeira, mas sim que a gente possa trazer uma breve luz, assim, para que as pessoas se conectem, né? Então, como que a trilha também, que fica ali permeando e que às vezes está mais evidente, como na cena da palhaça, né? Que a gente precisa daquela cama bonita ali que o Rodrigo também colocou. Como é que essa trilha costura o espetáculo, né? Como que ela traz um movimento mais suave, um acalanto,
no momento que a gente termina de fazer o nosso cabo de guerra, a gente tá com muita energia ali, e depois termina todo mundo juntinho ali, abraçadinho. Então, como que essa trilha pode ir conduzindo a gente, assim. Então, é sempre um desafio, porque a gente não tem sempre a gente não quer uma referência de uma coisa que tem que ser, né? A gente quer experimentar sempre essa troca simultânea. Assim como toda cena, o trabalho continua vivo. Eu e a Júlia, a gente se falou isso esses dias, que a gente gosta muito de perceber como o trabalho pra gente, a gente assume que a gente está sempre em processo, que o processo está sempre aberto, que a gente segue construindo, apesar de saber, né, quando ele está pronto, suficiente para ser entregue, a gente sabe que ele segue vivo. Na Escola Municipal de São Pedro da Serra, dezenas de crianças assistem ao espetáculo sentadas no chão da quadra. Tamires e Júlia pulam um elástico juntas. A gente pensou nesse projeto, né? Acho que primeiro teve uma etapa de pesquisa. Júlia. E também, por a gente querer chegar no ambiente das escolas e convidar as escolas, é um processo também que exige um tempo da gente conseguir aprovação, conversar com as escolas. É possível, não é possível, o que podemos fazer? Aí conseguir a aprovação da secretaria. Então teve toda uma etapa ali realmente de preparo do território para a gente começar a fazer as ações do CRIA. E aí a gente começa com o processo criativo e acho que a gente teve ali uns meses bem mergulhadas assim no processo, para depois a gente ali ter um momento que a gente chama a colaboração artística da Maria Hermeto, que foi muito importante porque também, por eu estar também dançando no trabalho, ter um olhar de fora é fundamental, e a Maria Hermeto também por ter uma experiência com o trabalho cênico para criança. Ela ajudou muito a gente nesse processo durante a criação. E aí a gente vem propondo as oficinas para as escolas. E eu queria que as oficinas acontecessem durante o processo de criação, porque eu sabia que ia mudar o nosso processo de criação e de fato isso aconteceu. Então, quando a gente levou as oficinas, que é essa proposta de dança educação para a escola, e a gente conseguiu, a gente fez para as turmas do pré-1, pré-2 e primeiro ano, segundo ano da Escola Municipal de São Pedro, a gente teve ali um dia, e foram nós três, e a gente teve essa vivência, e as crianças são um material riquíssimo para a gente de criação. E também já foi um início da gente pensar nesses processos criativos dentro da escola. Então foi muito lindo escutá-las, assim, e foi muito lindo recebê-los, e foi realmente uma experiência bem mágica. Na quadra da escola, Júlia e Mandy interagem com as crianças. Requebram o corpo imitando uma cobra. Pode ficar parado. E aí a gente teve uma palestra em seguida com a Carol, que eu também coloquei já ali pertinho, porque a palestra também era sobre esse ambiente da dança e educação, e aí foi muito bom para a gente também dar um contorno para essa experiência que foi a oficina e como é que a gente pode levar isso para o nosso processo criativo. Acho que isso, inclusive, ainda é uma ferramenta de estudo do processo. Então, acho que assim, quando eu pensei o projeto, eu queria que tivesse essas outras colaborações, né? Tanto da Maria e da Carol, justo para instigar nosso processo criativo. E porque eu acho também que todo processo criativo é uma oportunidade de formação. Então, acho que isso ajuda pra gente como profissionais, assim, sabe? Para transformar a gente aí daí para frente. E aí a gente, depois que fez essa etapa toda, a gente tinha muita ferramenta de criação para a gente conseguir amarrar o processo para as apresentações e conclusão final. E a gente também teve essa ideia de levar uma palestra para ser uma conversa sobre arte e educação com os professores. Na escola, Carol Cuni palestra. E também cada história é uma história, então o que eu venho aqui hoje realmente é me expor um pouco, expor as minhas questões, porque eu também sou professora. Então, colocar as minhas questões que tem atualmente balançado um pouco. Você dá aula de arte? Eu dou aula de dança. Foi um encontro super intenso, super interessante, assim, com umas discussões bem importantes. Eu trouxe uma palestra dançada, que é uma palestra que eu começo a leitura de um texto e aos poucos o texto se torna movimento. Mas antes de começar a palestra, a gente abriu com uma conversa, porque
Sempre quando eu chego numa escola, como eu sou professora, eu entendo as dificuldades que possa acontecer quando alguém de fora chega num espaço educacional, né? Que não entende daquele espaço, que não tem vínculo com os profissionais daquele espaço. Então, no meu percurso como pesquisadora e como também formadora de professor, né? Assim, que eu tenho trabalhado com isso há um tempo, eu tenho me voltado a atenção para como se chega em algum espaço, né? Que você não habita, que você não conhece exatamente. Então, a gente começou falando sobre isso e sobre a dificuldade, às vezes... Ela é branca e tem cabelos escuros com mechas grisalhas. Para as professoras de receberem um projeto que elas não sabem sobre o que é, que elas têm um distanciamento. A palestra teve uma discussão muito intensa sobre isso e acho que é uma discussão super importante porque são áreas, né, se a gente falar de arte e educação dentro da questão política, né, das secretarias são muito divididas, então não tem uma aproximação política em relação a essas secretarias, que eu acho que dificulta também uma aproximação concreta dessas realidades, né, e ao mesmo tempo sempre se desmontando, né, como que se chega, se questionando, né, sobre as realidades diferentes e sobre as necessidades diferentes, mas também o que há de semelhante, o que há de possibilidade do encontro e o que há de possibilidade de cada vez ter mais aproximação, né, entre essas áreas tão imensas e com tantas especificidades, né? Então foi uma experiência bem intensa, bem importante, que eu acho que é uma discussão que valeria a pena continuar. Na quadra da escola, Mandy ajuda as crianças a brincarem com a corda. Como ele é Flávia. um ser brincante já, né, esse espetáculo em si, eu acho que levar isso para o máximo de escola, eu acho que ele funciona muito em escola, ele pode funcionar em diferentes formatos, como a gente viu um pouco cenas da oficina na escola. Na escola de São Pedro. Eu acho que ele pode funcionar de uma forma até mais aberta, desde a oficina até o espetáculo em si, né? Porque eu acho que o espetáculo finalizando com as crianças brincando, porque ele é um grande convite, né, para as crianças entrarem. É um grande convite à brincadeira, né? Acho que tem esses vários formatos, eu acho que ele pode rodar, espero que rode, tenha vida longa. Na quadra, dezenas de crianças brincam com os elásticos emaranhados após a apresentação. Eu vejo realmente o trabalho indo para lugares muito bonitos. Mandy. Agora, experimentando na escola, realmente é um lugar que me inspira muito de poder estar mais. E dependendo dos lugares que a gente for, sim, também espaços de teatro, porque fica muito lindo com o lúdico que as luzes trazem, né? Um ambiente teatral. Cenas da peça no Teatro Municipal. Mas eu sinto muito, muito, muito mesmo, assim, que o contato direto com escolas é algo que pode trazer pra gente muito aprendizado e para esse ambiente escolar também. Principalmente com esse esquema também da oficina que a gente faz, que é essa integração, né? É um movimento de tecer, né? É uma costura, né, que a gente faz com a arte, com a cena e com essa inspiração de alguma forma que eu acho que a gente pode trazer para as crianças do que é também estar com o corpo no mundo em arte, né? E que também não é uma coisa dada, né? A gente tem que construir isso aos poucos, que não é só um quadro que você pinta e coloca ali, é uma prática, né? É o como, né? É um professor instruído nesse sentido e que não é todo professor que tem que saber de tudo, né? Imagina, é por isso que a gente está aqui, né? Para poder experimentar esses lugares com as crianças a partir da experiência que a gente tem, que é muito trabalho, construir dança, construir um corpo de dança, construir uma mente de dança, de teatro, né? Toda a experiência que a gente tem nesse trabalho, a gente quer poder usar com as crianças. Na quadra, as crianças dão um abraço coletivo em Mandy, que segura no colo um menino vestido de super-homem. Acho que esses projetos que vinculam a arte e a educação, eles são... Carol. Eles são projetos super complexos e eu espero muito que ele tenha uma vida longa, assim, que o projeto possa mudar
e ser mudado a partir dessa experiência educação e arte bem íntima, né? Em fila, as crianças descem pelas rampas da escola. Maria Hermeto. Habitualmente a gente fala que criança é muito mais do corpo, mas hoje em dia tem muita criança que não tem acesso ou não tem incentivo a fazer esse tipo de brincadeira, a ter momentos de livre brincar. É branca, tem cabelos castanho claros e usa óculos. Muito rico esse trabalho, muito potente, tanto para quem for assistir, quanto para quem tiver a oportunidade de participar das oficinas. Né, que venham mais e mais oportunidades de contato com o público e de seguir espalhando essas brincadeiras, resgatando, recriando, inventando e tocando as infâncias. Ao redor de Júlia, dezenas de crianças. Elas se afastam e cercam Mandy. Eu percebi como a brincadeira... Tamires. Ela é importante em espaços, qualquer espaço para criança, mas muito importante também em espaços de vulnerabilidade social. Então, me deu muita vontade de levar o Projeto CRIA como uma oportunidade de brincadeira também para espaços mais vulneráveis, né, de comunidade. Na quadra, Júlia ergue o braço e algumas crianças se aproximam dela. Eu acho que o CRIA, ele tem um campo muito fértil. Carla Estante. Ele tem um campo muito fértil porque ele é um combo, né? Ele é um combo de oficinas para as crianças e do espetáculo. E o espetáculo, dentro do espetáculo, ele tem essas duas vertentes, que tem a vertente da recepção, que as pessoas vão receber aquilo que a gente está propondo, criando, instigando, provocando, e tem o espaço da fruição, onde eles vão entrar no palco e entrar dentro dessa estrutura, brincar, experimentar. Isso eu acho algo muito assim, inovador, atual, contemporâneo, porque às vezes a gente assiste os espetáculos de dança para criança, onde fica mais limitado, a criança só pode chegar até ali, ela não pode entrar de fato. Então eu acho que isso é um gancho muito bom que o CRIA tem, de ele fazer esse convite e da criança poder experimentar de fato toda aquela agitação, aquela provocação que ela viveu assistindo o espetáculo, ela vai poder entrar dentro da cama de gato, ela vai poder tocar no elástico, brincar, girar, pular, estabelecer relação com uma outra criança diante disso. Então eu acho que é um campo muito fértil. Apresentação na quadra da escola. Tamires e Flávia à frente movimentam os braços para um lado e para o outro. Atrás, Mandy e Júlia esticam um elástico no alto. Agora a gente tem bastante material de pesquisa. Acho que eu fiquei muito instigada sobre esse resgate de brincadeiras tradicionais, que me deu muita vontade. Júlia. De pesquisar outras brincadeiras, outras possibilidades cênicas. Eu acho que o CRIA, ele revelou que ele tem um formato, né, de palco de teatro, que pode ser adaptado também. E ele tem um formato que ele pode ser uma instalação e ele tem um formato que ele pode ser uma performance interativa. E eu acho que a gente teve as três experiências. Então, assim, isso é muito rico para o projeto, porque ele tem vários desdobramentos, assim. Então, ele também tem várias possibilidades, o que já gerou muitas ideias, assim, e convites futuros também. Um trabalho, ele nasce realmente com o público. E acho que agora que a gente apresentou, a gente está vendo toda a potência, o que a gente também pode ajustar, o que a gente pode repensar, o que a gente pode melhorar. E que bom, sabe? Eu acho que processo criativo é processo vivo, assim. Espetáculo é espetáculo vivo. E eu acho que ele tem que ser transformado com o público. E ele já foi. Júlia, Flávia e Mandy observam Tamires imobilizada por elásticos. Uma por vez, elas puxam e soltam as tiras contra o corpo dela. O projeto CRIA Flávia. Para mim, ele é acordar o ser brincante que tem dentro de todo mundo. Iluminada de amarelo, Flávia pula e brinca com os elásticos presos nas pernas de Júlia. Tamires. O CRIA, para mim, é vivacidade. Eu acho que é me sentir alegre, é me sentir com o corpo vivo, presente. Em cena, Flávia guia Tamires, que está hipnotizada, de olhos fechados e com os braços esticados. Tamires acorda. CRIA, para mim, é uma oportunidade Mandy. de
valorizar essa criança que eu sou, em público. De costas, Mendes se vira para o público sorridente, abre os braços e faz joinha. Se concentra para pular cordas duplas e alternadas. Para mim, cria é contágio. Carla. É abertura, é expansão, é fazer com que se tem, fazer com o espaço que você tem, é olho no olho, é jogo, é brincadeira, é convite, é alegria. Nos ensaios, Carla e Mendes dançam, sapateando e pulando em meio aos elásticos. Na apresentação do Teatro Municipal, o palco está iluminado de azul, com elásticos esticados e atravessados em diferentes direções, formando uma cama de gato. Júlia dança com um bambolê nas mãos. Mendes puxa a ponta solta de um elástico e a estica. Cai e deita no chão. Amarra o elástico no emaranhado. Tamires e Flávia puxam 2 elásticos das laterais esquerda e direita. Esticam e também amarram na trama de fitas. Júlia, ao fundo, joga o bambolê para a esquerda. Se aproxima, abaixa e observa curiosa o emaranhado de elásticos. E Júlia passeiam no meio da trama, abaixando e levantando o corpo. Tamires e Flávia continuam amarrando novos elásticos. Mendes e Júlia dançam, movimentando os braços para cima e para baixo. Créditos: direção e produção artística, Júlia Gil. Assistente de direção, Mendes Gouveia. Intérpretes criadoras, Júlia Gil, Mendes Gouveia, Tamires Moreira e Carla Stank. Colaboração stand-in, Flávia Costa. Produção executiva, Tayane Pinto. Assistente de produção e assessoria de imprensa, Luísa Machado. Marketing, Beatriz Malavase. Design gráfico, Tamires Martins. Acessibilidade, Equipe Acesso 1, com coordenação de Dolores Afonso e Lucas Escamilha. Filmagem e edição, Yuli Nakamura e Marina Murta. Desenho de luz e operação, Beto Lemos. Gurinos Tanina Atelier. Colaboração artística, Maria Hermeto. Palestrante convidada, Carolina Coni. Coleção de trilha sonora, criação de trilha sonora, Rodrigo Garcia, com participação de Ian Moreira. Realização, Grupo Meios.